Sabe aqueles dias em que você olha para a lista de tarefas e simplesmente não consegue começar nada? Parece que quanto mais a gente pensa, menos energia tem, né? Pois é, você não está sozinho nessa. A procrastinação é um dos maiores ladrões de tempo e motivação. Mas e se eu te dissesse que existe uma técnica de apenas 5 minutos que pode mudar isso? Sim, apenas 5 minutos. Essa pequena ação é capaz de gerar um efeito dominó, transformando seu dia com resultados reais e duradouros. Neste vídeo, vou te mostrar como esse truque simples pode quebrar aquela barreira inicial e te colocar em movimento, mesmo quando tudo parece difícil. Se você busca uma forma prática, rápida e eficaz de superar a preguiça e realmente começar suas tarefas, fica até o final, porque o que eu vou te ensinar pode ser a chave para você dar o primeiro passo. E quem sabe, virar o jogo de... Agora, vamos entender o que é a procrastinação e por que ela afeta tanta gente. Procrastinação nada mais é do que aquele impulso de adiar tarefas, mesmo sabendo que são importantes. É como se existisse uma barreira invisível entre você e o que precisa ser feito. E geralmente, quanto mais complexa ou desafiadora a tarefa parece, maior essa barreira se torna. Isso acontece porque nosso cérebro é programado para evitar desconfortos e buscar prazeres imediatos. Então, quando encaramos uma tarefa que demanda esforço, ele tenta nos proteger, adiando-a. E olha que isso é mais comum do que parece. Todos, em algum momento, enfrentam a procrastinação. Seja aquele projeto que você deveria ter começado semanas atrás, um relatório do trabalho ou até tarefas simples, como organizar o quarto ou responder a mensagens. Essa dificuldade de começar gera um ciclo vicioso. Quanto mais deixamos para depois, mais a ansiedade e a sensação de culpa aumentam. E quanto mais sentimos isso, mais difícil parece tomar qualquer atitude. O que muita gente não percebe é que a procrastinação não é apenas um problema de falta de disciplina. Ela está ligada a fatores emocionais como o medo do fracasso ou a pressão de fazer algo perfeito. Quando entendemos isso, começamos a ver que não é uma questão de força de vontade, mas sim de aprender a lidar com esse bloqueio mental. E é justamente aqui que entra a técnica dos 5 minutos, oferecendo uma forma prática de quebrar essa barreira inicial. Para entender melhor a procrastinação, precisamos dar uma olhada rápida em como o cérebro reage diante das tarefas que precisamos cumprir. O cérebro humano é um verdadeiro especialista em economizar energia, e ele sempre vai preferir atividades que ofereçam recompensas rápidas e fáceis. É aí que entram as redes sociais, vídeos curtos e todas aquelas distrações que consumimos no lugar das atividades que sabemos que deveríamos fazer. Ao escolher esses pequenos prazeres imediatos, o cérebro libera dopamina, o famoso hormônio do prazer, que nos faz sentir bem por um instante, reforçando o hábito de adiar o que realmente importa. Além disso, nosso cérebro está equipado com um sistema de fuga, uma reação primitiva que nos afasta de qualquer situação que ele interprete como desconfortável ou ameaçadora. Assim, mesmo que uma tarefa não seja perigosa, mas apenas desafiadora ou tediosa, nosso sistema já aciona um alerta que nos faz querer fugir. Ou seja, procrastinar é, na verdade, uma reação automática para evitar o desconforto. A boa notícia é que podemos usar essa compreensão para enganar o cérebro, quebrando esse ciclo de fuga. E é aqui que a técnica dos 5 minutos se torna uma ferramenta poderosa. Quando nos comprometemos a fazer algo por apenas 5 minutos, removemos a pressão de ter que completar a tarefa inteira, o que reduz essa sensação de ameaça e aciona uma nova resposta, a vontade de continuar. Assim, o cérebro aceita a tarefa com mais facilidade, e muitas vezes, esses 5 minutos iniciais se transformam em um progresso real. Então, a técnica dos 5 minutos atua como um atalho para superar a resistência mental inicial, transformando o bloqueio em ação. Agora que entendemos como o cérebro reage diante de tarefas difíceis, vamos entrar na essência da técnica dos 5 minutos. Esta técnica é extremamente simples e poderosa, justamente porque joga com essa engenharia mental de forma inteligente. A ideia principal é se comprometer a dedicar apenas 5 minutos a uma tarefa que você tem procrastinado. Parece pouco, não é? E é exatamente isso que faz o método funcionar. Ao reduzir a tarefa a esse período mínimo, você praticamente elimina o peso psicológico de ter que terminar e transforma o desafio em algo tão pequeno que o cérebro não percebe como uma ameaça. Funciona assim. Escolha uma tarefa específica, pode ser qualquer coisa, desde começar um relatório até ler uma página de um livro que você precisa estudar. Então, coloque o cronômetro para marcar 5 minutos e inicie sem pensar muito. Durante esse período, se concentre apenas em iniciar a tarefa e esqueça a ideia de completá-la. Esse é o segredo. O foco está só em dar o primeiro passo. Não importa o que aconteça depois, você já terá vencido o primeiro obstáculo, que é sair do zero. Agora, por que isso é tão eficaz? Ao entrar em ação, mesmo por
apenas 5 minutos, você ativa um processo psicológico poderoso chamado efeito de inércia. É como empurrar uma bola que está parada. O maior esforço é o primeiro empurrão. Depois disso, tudo flui com mais facilidade. Muitas vezes, ao final desses 5 minutos, você percebe que já ganhou o impulso necessário para continuar. E aqueles 5 minutos podem se transformar em 10, 15 ou até uma sessão completa de trabalho. Mas, mesmo que você pare ao final dos 5 minutos, o sentimento de progresso já será positivo e motivador. Portanto, a técnica dos 5 minutos não é sobre a quantidade de tempo em si, mas sobre dar o primeiro passo, sem pressão. Com essa abordagem, você elimina o bloqueio mental que leva à procrastinação e transforma a tarefa em uma ação possível e muitas vezes até prazerosa. Vamos agora explorar a psicologia que torna a técnica dos 5 minutos tão poderosa. Um dos principais conceitos envolvidos é o efeito Zeigarnik. Ele foi descoberto pela psicóloga russa Bluma Zeigarnik, que percebeu que nosso cérebro tende a lembrar de tarefas inacabadas com mais intensidade do que das que já concluímos. Isso acontece porque o cérebro fica incomodado com a sensação de algo inacabado, o que nos estimula a retornar a essa atividade. Em outras palavras, ao começarmos uma tarefa, mesmo que de forma breve, nosso cérebro quer completá-la para se livrar do desconforto. Além disso, existe o conceito da energia de ativação. Esse é o esforço inicial necessário para começar uma tarefa, semelhante ao esforço de empurrar um carro que está parado. No início, a resistência é maior, mas uma vez que começamos, o movimento fica mais fluido. A técnica dos 5 minutos reduz drasticamente essa energia de ativação ao estabelecer um limite de tempo curto. Com apenas 5 minutos, a tarefa parece menos intimidadora e o impulso inicial se torna mais fácil de atingir. Outra questão interessante é como essa técnica combate o perfeccionismo. Quando nos damos apenas 5 minutos para começar, não esperamos que tudo saia perfeito. A pressão de realizar a tarefa da melhor forma diminui. Isso nos permite iniciar sem bloqueios, já que a meta é apenas fazer algo em vez de fazer perfeito. Portanto, a técnica dos 5 minutos trabalha diretamente com a nossa psicologia, tirando o peso da perfeição e diminuindo o desconforto de começar algo novo. Ela usa nossos próprios mecanismos mentais para nos impulsionar, transformando uma pequena ação inicial em um impulso poderoso para alcançar o progresso que buscamos. Agora que entendemos o mecanismo da técnica dos 5 minutos, é hora de ver como aplicá-la em situações do dia a dia. Vamos explorar alguns exemplos práticos que mostram como essa técnica pode ser útil para várias áreas da nossa vida, desde tarefas simples até aquelas mais complexas que sempre deixamos para depois. Imagine que você precisa estudar para uma prova, mas a ideia de encarar horas de estudo te desanimar. Em vez de pensar no tempo total que precisa estudar, aplique a técnica dos 5 minutos. Pegue seu material, escolha um tópico e comece por 5 minutos. Ao fim desse tempo, muitas vezes você perceberá que já se sente mais engajado e pode continuar. Mesmo que decida parar, esses 5 minutos já foram um passo inicial importante e diminuíram a resistência para as próximas sessões de estudo. Outro exemplo prático é a organização da casa. Para quem adia tarefas domésticas, como organizar a mesa de trabalho ou arrumar o guarda-roupa, a técnica é uma grande aliada. Defina um espaço pequeno para arrumar em 5 minutos, como uma gaveta ou uma parte específica do ambiente. Ao completar essa tarefa curta, o ambiente já parecerá mais organizado e, caso queira, você pode aproveitar o embalo para expandir para outras partes. Para o trabalho, o método também é eficaz. Digamos que você precisa redigir um relatório extenso. A técnica dos 5 minutos pode ajudar a eliminar o bloqueio inicial. Comece escrevendo o título, um parágrafo de introdução ou até alguns pontos principais. Esses 5 minutos de dedicação inicial ajudam a quebrar a resistência de começar algo grande e complexo, e com o tempo, o relatório se torna menos intimidador. Esses exemplos mostram que a técnica dos 5 minutos pode ser adaptada a praticamente qualquer tarefa, desde as pequenas até as que demandam mais esforço. Com ela você começa de forma leve, sem pressão, e com o tempo, essas pequenas ações se acumulam, transformando-se em grandes progressos. Agora que você já viu como a técnica dos 5 minutos pode ser aplicada em diferentes áreas da vida, é importante entender o impacto real que essas pequenas ações podem ter a longo prazo. Quando adotamos essa prática de forma consistente, cada pequeno passo se transforma em uma conquista. Ao vencer a procrastinação um pouco de cada vez, criamos um hábito poderoso que vai muito além dos 5 minutos iniciais.
O primeiro resultado que você perceberá é a sensação de progresso. Mesmo que seja mínimo, o fato de dar o primeiro passo em uma tarefa que estava parada faz uma enorme diferença. Isso alimenta uma sensação de realização que, por menor que seja, contribui para reduzir a ansiedade e aumentar a motivação para continuar. Em pouco tempo, tarefas que antes pareciam impossíveis começam a ser completadas com mais frequência e menos esforço. Outro benefício é o aumento da autoconfiança. Ao perceber que você é capaz de começar e progredir em suas atividades, mesmo com passos pequenos, sua confiança na própria capacidade de concluir tarefas cresce. Esse ciclo positivo gera mais motivação para encarar novos desafios. Portanto, a técnica dos 5 minutos oferece uma forma prática de gerar grandes resultados a partir de ações mínimas, ajudando você a construir uma rotina de produtividade e a deixar a procrastinação para trás. Lembre-se, cada pequeno passo conta, e o acúmulo dessas ações cria uma transformação significativa ao longo do tempo. A verdadeira mágica da técnica dos 5 minutos acontece quando você a transforma em um hábito diário. Assim como qualquer outro hábito, a prática contínua é o que faz com que a técnica se torne uma parte natural da sua rotina. A chave aqui é a consistência, ou seja, aplicar os 5 minutos todos os dias sem falhas, até que esse processo se torne automático. Para facilitar essa transformação, você pode incorporar a técnica em sua rotina matinal ou noturna. Por exemplo, comece o dia dedicando 5 minutos a uma tarefa específica que precisa realizar, ou à noite, utilize esses 5 minutos para realizar as atividades do dia seguinte. Outra dica é conectar a técnica a hábitos já existentes, como no momento em que toma um café ou checa o e-mail. Dessa forma, a prática se torna mais intuitiva e menos dependente de motivação. Com o tempo, a técnica dos 5 minutos se tornará um ritual que lhe dará a sensação de controle sobre o próprio tempo e sobre as tarefas. Esse pequeno hábito diário ajuda a combater a procrastinação de maneira contínua, criando uma rotina de pequenas vitórias que se somam a um grande progresso. Chegamos ao fim, mas esse é só o começo para você aplicar a técnica dos 5 minutos e ver mudanças reais na sua rotina. Agora que você entende como uma ação pequena pode gerar resultados significativos, fica o convite para experimentar essa técnica hoje mesmo. Escolha uma tarefa que está procrastinando, configure o cronômetro para 5 minutos e simplesmente comece. Não importa se é uma atividade grande ou pequena, o importante é dar o primeiro passo. Esses 5 minutos podem parecer insignificantes, mas, como vimos, têm o poder de transformar o jeito como você encara suas tarefas e seu dia a dia. Aproveite essa oportunidade para quebrar o ciclo da procrastinação e criar uma rotina mais leve, com menos ansiedade e mais satisfação em cada pequena conquista. E agora quero saber, qual tarefa você vai aplicar a técnica dos 5 minutos primeiro? Deixe aqui nos comentários, compartilhe sua experiência e vamos criar uma comunidade onde todos superam a procrastinação juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos práticos como esse. Vamos juntos nessa jornada para tornar o seu dia mais produtivo e menos sobrecarregado. 5 minutos de cada vez.